pessoal, bom dia! Tudo bom? Estamos iniciando mais um videocast Escutando Sentimentos. Sejam todos bem-vindos. Nós hoje vamos estudar o livro Mereça Ser Feliz, de autoria espiritual de Hermance Tufo, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. Mais um sábado que estamos juntos, hein? Sejam todos bem-vindos. O capítulo de hoje que vamos estudar é Obsessão e Orgulho. Está bem interessante. E vou chamar duas amigas aqui do GESP para participar conosco dessa conversa. Seja bem-vinda, Fábia. Bom dia. E seja bem-vinda, Janete. Bom dia. Bom sábado. Bom dia, Juliana. Bom demais estar aqui de volta com vocês e que a gente possa aí debater hoje, né? Experimentar mais um texto da Hermance Tufo, né? Imergir nessas letras aí, nessa literatura e possa aprender novamente. Isso é muito bom. Bom dia, internautas. Bom dia, Juliana, Fábia, todos aqueles que nos acompanham. É um prazer também. Sempre é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui para conversar, né, para refletirmos juntos sobre esse tema hoje tão importante como disse a Juliana. Antes da gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu quero convidar você a curtir aqui o nosso vídeo, né, a nossa transmissão de hoje. Também peço que vocês... como é que diz? Se inscreva no canal. Às vezes foge a palavra, né, minha gente? Se inscreva no canal, que também é muito importante isso para a gente. E dá o teu like, vai lá na nossa outra rede social, no Instagram, também curte lá a página da gente, fica acompanhando. Você vai ter várias informações. E aí, vamos dar início à nossa conversa de hoje, que é falar de obsessão e orgulho. Minha gente, primeiro, que é obsessão, né? Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, mas a gente vai explicar um pouquinho. E como ocorre a obsessão? E pode ocorrer com qualquer pessoa, ou só com pessoas, né, especiais, ou um tipo de pessoa e outra não? Como é isso aí? Me digam. A obsessão é um fenômeno, né, que acontece, um fenômeno mental, que acontece quando há a supremacia ou o domínio de uma mente sobre outra mente. E aí a gente recai, e a gente vai estudar hoje, quando é uma mente de um espírito e de um espírito sobre uma pessoa que está hoje lidando com a gente, está no corpo físico, né? Então, quando há essa supremacia, esse domínio de uma mente sobre outra, aí está instalado o processo obsessivo. Porque esse espírito ele vai estar ali o tempo todo, instigando de forma sutil, né, aquela pessoa, vai estar dando algumas diretrizes, pedindo para ele fazer algumas coisas, de uma forma tão sutil, no dia a dia, repetidamente, que as pessoas agem dessa forma e nem se dão conta. Então, normalmente, na maioria dos casos, os processos obsessivos são de forma sutis, e as pessoas não se dão conta disso, e a obsessão pode acontecer, né, por qualquer pessoa. Porque como espíritos que somos, né, só que a gente está na roupagem física, a gente tem similaridade com a natureza dos espíritos que estão no seu corpo físico. Então, há uma semelhança nas nossas naturezas. É por isso que o processo obsessivo ele é possível de acontecer, porque os dois somos espíritos. E um não quer ter a supremacia sobre a mente do outro. E nessa instalação, né, nessa conexão é que se dá a obsessão. E vale ressaltar, né, como a gente, muitas vezes, até eu pensei por muito tempo que a obsessão só se dava a pessoas que eram médiuns. Não é verdade, é um processo mente a mente. Então, qualquer pessoa está vulnerável à obsessão, à ação de um espírito desencarnado sobre si. Diga-se de passagem, de espíritos inferiores. Então, a pessoa, no médium, essa obsessão ela se apresenta com um grau de ostensividade maior. Por ser médium, a sensibilidade é maior,
Então, ela se apresenta mais ostensivamente. Nos outros, ela, por ele não ter essa sensibilidade, ela se esconde mais. Ela é, de forma mais, poderia dizer, mais amena quanto à sua externalidade, mas que toda pessoa, médium ou não, está passível de um processo obsessivo. Isso é muito bem a gente desmistificar, né? Porque às vezes as pessoas, eu não sou médium, então eu não vou ter nunca uma obsessão, um obsessor perfeito. Lê do engano, hein, Janete? Lê do engano. Lê do engano, porque todos nós somos passíveis, sim, de passarmos, todos nós, de passarmos por processo obsessivo. Espírita também, quem faz campanha do Quírio também, né, quem trabalha no centro também é passível. A gente vai ver aqui por que é de ser realmente passível desse processo obsessivo. Exato. E para que ocorra essa obsessão, o que é necessário para que ela ocorra? A primeira coisa é a sintonia de pensamentos, né? Então, se as duas pessoas vibram no mal, esse elo já foi construído. E construído, um vai ter supremacia sobre o outro. Então, tem que ter o que a gente chama de sintonia ou um elo. Eu costumo até fazer uma comparação de que a obsessão é como se fosse uma tomada, né, com dois pinos. Você tem, numa tomada, você tem o que a gente chama do macho e da fêmea, os dois se encaixam. Então, ali se deu a conexão. Então, na obsessão é a mesma coisa. Então, eu tenho algo em mim que é suscetível, que é compatível com aquele outro espírito, e aí ele vai passar a ter ascendência sobre mim. Então, se eu sou uma pessoa muito vaidosa, extremamente vaidosa, isso é um traço de personalidade minha e uma característica que eu ainda preciso trabalhar muito com ela, né? É um traço que exalta o meu orgulho, né? É uma faceta do orgulho, como a gente vem aprendendo aqui. E se um espírito que queira, por exemplo, se vingar de mim, ele vai estar sempre exaltando em mim, mais uma vez, a vaidade, para me colocar em situações difíceis. Sim. Situações que vai ser de difícil resolução para mim. Então, isso é uma obsessão. Ele vai potencializar essa minha característica, né, que precisa ser trabalhada, essa minha característica ainda que não é muito boa, e vai fazer com que eu tenha atitudes, que eu faça as coisas que sejam compatíveis, né, com esse traço de personalidade vaidoso. Ali vai se dar a obsessão. Nesse domínio sobre a minha mente, instigando a minha mente o tempo todo para que eu cometa delitos, que eu cometa falhas, né? Que eu me exalte sempre, que eu humilhe o outro. Né? Então, isso pode acontecer, isso se instala o processo obsessivo. Eu forneço para o meu obsessor, né, a matéria que ele precisa para trabalhar. É isso. Pois é, e aí ela fala dos vícios, né, de pensamentos escusos, vontades escusas, né, compartilhamento dessas vontades. Ela fala uma série de questões que leva você a sintonizar com aquele espírito que tem a mesma, né, naquela mesma sintonia, e aí se efetiva o processo obsessivo. Aí o cuidado né, quando Jesus diz orar e vigiar. Então, toda vez que a gente tem isso, a gente está passível de conectar, como disse a Fábia, que é como realmente um exemplo muito bom que ela deu, a gente se conecta com esses irmãos que querem realmente dominar, querem se apropriar da nossa mente. Exatamente. Porque eu fico, né, a gente lê e escutando vocês, se a gente não tem, né, não tem aquela característica, então aquele obsessor que se aproxima e tenta nos induzir a algo, se a gente não tem aquela característica, não vai nos afetar. Não afeta. Exatamente. Eu lembro muito... Oi, Dícia. E aí é o remédio mais eficaz que tem, é você estar sempre nessa sintonia do bem, né? Porque não há como, o que é que eu faço com a obsessão? Quando eu entrei no espiritismo, eu entrei num processo obsessivo muito grave e meu mentor encarnado, né, o seu Duval, que era presidente do Semeador da Fé, ele me disse, olha, você está aqui nessa reunião de obsessão.
Se você sai, você vai fazer coisa errada, você vai pensar coisa errada, você é como se você tomasse um banho e depois você tomasse um banho de lama. Porque você se Sim, desfez tudo aquilo, né? Você vai para o centro espírita, vai tira o obsessor e pensa que está livre e vai fazer tudo de novo. Lê do engano, como disse a Fábia. Você vai realmente entrar novamente em sintonia. Então, a única forma de você se libertar desse tipo de investida é você se mantendo num patamar superior. Então, essas questões que ela diz dos vícios, de pensamentos, de comportamentos escusos, compartilhamento de atitudes escusas, tudo isso você pode, por cento, todo dia. Todo dia você vai para a desobsessão, aquele irmão é tirado, é acolhido. Mas todo dia você vai ter outro irmão que vai estar ali porque você sintoniza. Se você não muda o pensamento nem a atitude, sempre vai ter alguém junto. O ímã vai estar sempre funcionando. Se você não Sim. muda o seu comportamento interior, o ímã está ali, ele vai atrair, mesmo que ele não atraia o mesmo obsessor de antes, vai atrair outros. Então, eu lembro, Juliana, da frase que diz nosso querido Pai João, que é o coordenador espiritual da nossa casa, o Grupo Espírita Esperança. Ele diz sempre assim: não adianta você vir ao centro, né, trazer o seu obsessor e achar que a gente vai colocar o obsessor num cabide, vai deixar lá e você vai deixar o cabide conosco, né? Conosco lá no centro. Não, não vai não. Se você não se modifica, se você não entende que você tem problemas a resolver, se você não trabalha isso, você vai sair de lá com o seu cabide de volta. Por quê? Porque você está apto a ter novas obsessões, né? A continuar o processo obsessivo. Você oferece ao obsessor todo o material, todo o ambiente necessário para que ele possa agir à vontade. Então, é um processo de reforma, só um processo de reforma íntima, de entendimento, né, de toda a dificuldade espiritual, moral que você tem, né, e partir para corrigir isso de uma forma transformar. Isso, de uma forma responsável, né, disciplinada, é que você vai acabar com esse campo onde o outro, né, o obsessor, fazia festa. Então, a decisão é toda sua, o entendimento tem que ser em partir de você. Exato. E a obsessão pode ser silenciosa? Assim, pode estar acontecendo e eu não estar percebendo, ou é algo que assim, vai ser muito perceptível e eu e quem está ao meu redor vai perceber? Ela pode sim ser silenciosa. E acontece muito, não é incomum. Não é incomum, a gente tem o equívoco de pensar que ela é sempre escandalosa, né? Que o espírito, vem aquele espírito obsessor que vai tomar conta de você e vai derrubar tudo e vai quebrar tudo. Né? Então, é por isso também que a gente se engana achando que não está. Eles agem de forma de acordo com as particularidades de cada pessoa. Ela pode ser silenciosa, sim, interferindo na mente da pessoa, que nem a pessoa percebe. Então, é esse o cuidado que se deve ter, como a questão da mediunidade. Não é só médium que tem obsessão, não. Ela vem, esse processo mente a mente, ele se dá de forma particular, de acordo com o comportamento, com o trejeito, com a personalidade da pessoa, ela se instaura e você passa meses, anos obsediado sem perceber. É claro que vai haver alterações, mas que você, como não se conhece, como você não se apercebe, como você não acredita que pode ser obsediado, principalmente no tarefeiro espírita, que se engana muito de pensar que, pelo simples fato de estar no centro espírita, está, né, imune a esse tipo. E não está. Não está, né? Muito engano. Achar que pisou no centro espírita, você entra e sai obsediado. Você entra e sai. E às vezes o espírito não entra, mas aí ele fica lá de fora esperando, você entra, ele fica, quando você sai, ele vai de novo com você. Acompanha isso acontece demais. Então, ela pode ser. Eu lembrei agora, Janete, sobre essa questão da obsessão sutil, né? Que a gente acha que a gente nunca está obsediado. E muitas das vezes você está sendo direcionado pelo espírito o tempo todo. Né? E eu lembrei de, para quem não assistiu o Nosso Lar 2, vou fazer aqui a propaganda, Eita, vá assistir, porque
porque nele você tem algumas cenas que são bem isso, né? Uma cena de obsessão, onde quando você vê na tela do cinema, você passa a entender o fenômeno, como é que ele acontece. E aí o espírito obsessor fica o tempo todo muito sutil. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Olha, faz. E fica assim, insistentemente repetindo aquela mensagem. E você, porque você é o espírito, você acaba captando, e você acaba tomando a decisão de fazer, né? Não sabendo que você foi totalmente dirigido, direcionado para tomar aquela decisão. Então, é importante, o cinema tem essa capacidade, né, de traduzir na telona, né, na imagem, tudo aquilo que a gente está dizendo aqui. Então, para quem não assistiu ainda o Nosso Lar 2, vá no cinema, procure as imagens, vá assistir, para você ter uma noção, né, do que pode ser esse processo obsessivo silencioso, né, sutil. O tempo todo, essa emanação dessa vontade do espírito instigando você a fazer alguma coisa. É bem interessante. Você falando, Fábio, eu lembrei da novela A Viagem. Sim. Né? Que já tem algumas décadas, né? E vai ter um remake dela, se eu não me engano. Outro, né? Vou fazer um remake novo dela. E mostra, tem umas cenas do personagem, né? Do Alexandre, fazendo exatamente isso, instigando, né, o outro a agir de uma forma, se modificando. Aí achei muito boa a dica do filme Nosso Lar 2. Eu ainda não assisti, vou me organizar para ir. E aí a gente viu, né, como a obsessão ocorre, o que é a obsessão, e aí como a gente pode fazer para adquirir uma resistência moral e maturidade para não ser obsediado? Muito do que a gente já falou aqui, Juliana, que é esse conhecimento de nós mesmos. A gente precisa ter muita disciplina na nossa vontade de modificação interior, né? A gente tem que vencer as nossas dificuldades íntimas, né? Nessa vontade, à medida que a gente apresenta uma vontade firme, consistente, a gente vai oferindo forças necessárias nessa modificação. Os espíritos que antes nos instigavam, os nossos obsessores, não vão ter mais ascendência sobre nós, né? E a gente também vai conseguindo aliados nesse nosso processo, que são o nosso espírito protetor, está ali do nosso lado, vai estar sempre tentando nos proteger, né? Nos esclarecer. Nos esclarecer. E a gente tem todos os demais espíritos bondosos que não vão permitir que isso aconteça. Por quê? Porque você intimamente, né? Você está com muita firmeza de vontade, está com muita vontade de não errar mais, de não fazer, de não cair de novo, né? Nas dificuldades que você já passou. Então, a única forma realmente de não cair mais nas obsessões é essa vontade firme, constante, permanente, ascendente de modificação interior. É engraçado que ela fala, né? A irmã fala que muitos de nós, né, esperamos que essa transformação venha através de osmose, né, através, né, de empréstimos, harmonia de empréstimo, que ela chama, ou por osmose, transformação por osmose, porque seria a gente só orando, só indo para o centro, só fazendo trabalhos, que a gente pode se livrar, se libertar, mas é o que a gente também já falou, né? É preciso esse esforço no sentido de mudar, de se conhecer, de saber onde até a gente pode ir, o que a gente deve ou não deve fazer, pensar, dizer, né? Para que se estabeleça não se estabeleça esse elo que se forma entre o encarnado e o desencarnado com essa vontade de se apossar, né, desarmonicamente de nós. Então, não é por aí. Então, a gente pensa que está imune, como a gente já falou, mas não é por osmose. A transformação ela tem que haver, isso é da lei. Isso é a lei física mesmo, espiritual, que não pode haver de forma diferente. Se a gente sintoniza, a gente entra em contato e não tem quem faça. A gente como eu disse, a gente ora, aquele irmão pode até se afastar momentaneamente, mas se a gente passa
a fazer as mesmas coisas, a pensar as mesmas coisas, ela se instala novamente até que a gente consiga realmente se libertar daquelas ações, se conhecer, se esforçar para que a gente mude de comportamento, mude de postura, para que a gente realmente se liberte do processo obsessivo. Exatamente. Ação e vontade, né? Ação e vontade. E nós temos aqui também Hermance fala, né? Ela cita situações que podem favorecer a instalação do processo obsessivo. Quais são, né? Vamos citar algumas dessas situações, né? Dessas posturas que podem favorecer o processo obsessivo? Eu começaria tem vários, a gente vai citar alguns que são vários, a gente vai ver e vai se até se espantar, né, como a gente se espantou na leitura de alguns que a gente nem imagina que são, né, elos para a obsessão, para o processo obsessivo, mas eu começaria, e até que com a experiência que eu tive essa semana de uma pessoa, eu digo, você está com pensamento fixo. Uma determinada pessoa fez algo a ela, então ela ficou com aquilo. De vez em quando ela falava daquilo, de vez em quando ela falava maldizendo a pessoa, sabe, com raiva da pessoa, e passava 2, 3 horas, daqui a pouco vinha com aquele mesmo. Eu disse, você precisa se libertar disso. A pessoa fez, você pegou para você, e quem está adoecendo é você. Então, esse pensamento fixo em determinadas atitudes, em determinados acontecimentos, isso é um elo para a obsessão. É preciso que a gente receba a mágoa, é necessário que a gente se escandalize, né? A gente tem a raiva, é natural na nossa condição hoje, mas a gente segurar aquilo e fixar realmente é um elo para o processo, é um prato cheio, né? Como diz o ditado, para o processo obsessivo. Só complementando essa tua fala, a incapacidade de perdoar também. Você vê que ela está com um pensamento fixo e incapacidade de perdoar o outro. Também isso também é para a obsessão, para o adoecimento da alma, do ser, é o adoecimento mental, a incapacidade de... a mágoa permanente, a incapacidade de perdoar, ela gera danos mentais muito fortes. E aqui a irmã se bota também um rancor que guardamos de alguém. Ela bota também, está ela bota o rancor, né? Como a Fábio acabou de falar, esse rancor também se forma o elo para a obsessão. Todo e qualquer tipo também de excesso, né? O excesso com a bebida, o excesso com a alimentação, né? O excesso de... Ela coloca aqui, o livro já tem 20 anos, ela coloca como excesso de televisão, o apego demasiado à televisão. E eu acrescento, atualizando aqui o texto de Hermance, olha como eu estou. O apego às redes sociais, minha gente, hoje está demais, assim, você hoje em dia tem dificuldade, às vezes, de falar com as pessoas de tanto que elas estão ali só na telinha das redes sociais. Né? Então, é um tempo aos games também, aos jogos. Isso, aos jogos, todo e qualquer tipo de excesso é porta aberta para obsessão. Por quê? Se você é extremamente glutão, você gosta de comer demais, você vai atrair, claro, que seu pensamento está ali vibrando o tempo todo em comida, você vai atrair para você espíritos que ainda estão nessa mesma vibração e vão estar ali do seu lado incentivando cada vez mais você comer mais. Né? O excesso com o álcool é da mesma forma, com as drogas é da mesma forma. Muitos espíritos, quando passa para o outro lado da vida, o espírito continua viciado e ele vai procurar alguém que possa dar vazão a esse vício e ele vai incentivar a pessoa a se drogar novamente para que ele possa sugar daquela pessoa todos os benefícios, né, entre aspas, da droga, da drogadição. Ele possa sentir os efeitos da droga sobre si. Né? Então, todo excesso é porta aberta para obsessão. E eu queria aqui fazer, né, aproveitar esse espaço de internet, de rede social, para a gente também fazer
a nossa atualização e dizer assim que as pessoas se precavenhar um pouco mais em relação à rede social, saiba que tipo de informação ela está realmente bebendo, né? Que ela saiba empregar o seu tempo, porque o tempo perdido com um excesso de informação que não vai te levar a nada, está te roubando o tempo da tua espiritualização, da tua dedicação a você, ao seu processo de progresso moral e espiritual. De aprendizado, então, né? De crescimento. Isso, de aprendizado, de crescimento, de trabalho, sabe? Então, é importante a gente voltar o nosso olhar também para essa questão que está extremamente atual hoje. Exato. Outro excesso que ela fala aqui, desculpa, é o excesso de trabalho, que também a gente não pode esquecer. É esse que eu disse que eu ia falar exatamente sobre isso, que eu disse, eu vou pegar esse livro, esse trecho, esse capítulo, e vou dar para o órgão pelo qual eu faço parte, para dizer a ele, olha, eu posso entrar no processo obsessivo por excesso de trabalho. Eu vou levar. É verdade. Eu vou levar, porque não tem jeito, né? De excesso, eu estou assim, assoberbada de trabalho. Então, eu vou entregar isso aqui para eles ver que o excesso de trabalho também é um elo para o processo obsessivo. Outra coisa que eu vi, o atraso nos compromissos. Né? A gente não imagina o atraso nos compromissos, são elos, são portas abertas para o processo obsessivo. Você veja quão vasto, né, é o leque de possibilidades de a gente entrar num processo obsessivo. A gente não imagina, realmente foi assim, surpreendente a leitura desse capítulo, a releitura, né, porque a gente sempre lê e sempre vê mais, a gente lê uma vez, duas vezes, três vezes, e a gente vai redescobrindo, descobrindo. Então, verdade. O atraso para os compromissos, eu digo, Janete, um puxão de orelha, para a gente chegar, muito embora com os trânsitos que a gente enfrenta, né? Fábio que o diga, mas assim, para quem não tem esses motivos, é claro, cada caso é um caso, mas esse costume, a gente fala do costume de você se atrasar por relaxo, né? Não é aquela pessoa que está preocupada em chegar, mas aquela pessoa que se acostuma, eu vou chegar, sempre chega atrasado, e se pergunta por que você chegou atrasado, você não tem uma razão, um motivo palpável, né? Eu acho o atraso, Janete, o atraso quanto mais, né? O atraso uma vez ou outra não, o atraso quanto mais. Eu acho uma falta cidadã, uma falta de compromisso cidadão. De respeito com os outros. De respeito com o outro, né? Se ela fala que o excesso de trabalho pode ser uma porta para a obsessão, ela também fala que a preguiça e a ociosidade também é. Também. Né? Então, assim, na nossa vida a gente tem sempre que buscar o equilíbrio. Equilíbrio no trabalho, equilíbrio na ociosidade, né? A gente também precisa de tempo para a gente, né? Para pensar, para meditar, para estar conosco verdadeiramente, deixar o telefone e as redes sociais de lado e estar com você, né? Estar com os amigos, numa conversa que seja edificante, num assunto interessante, né, numa leitura. Então, buscar estar em família, né? Estar em família, que hoje está se tornando tão escasso. A gente falou que também são muitas as portas para a obsessão e a gente precisa estar com os olhos bem abertos, né? Para a gente não até no trânsito ela fala, né? No trânsito, excesso de velocidade no trânsito. No trânsito, ela diz que você veja, a gente tem costume de se exceder, né, nas estradas, e a gente pensa que é normal, e até desenrolado, quem corre demais, né, aquela pessoa diz, fulano dirige muito bem, porque corre demais, passa de 130, 140, aí ela vem dizer aqui, o excesso de velocidade no trânsito é uma porta aberta para a obsessão. Porque é falta de cuidado com a vida, Janete. Com a vida. Exato. Com a vida, falta de responsabilidade com a sua vida, né? Com a sua existência, com a sua encarnação, né? E isso é um indício suicida. Quando quanto mais, frequentemente, você comete excesso de velocidade, né? Isso é uma atitude suicida. Então, é realmente uma porta para a obsessão. Por quê? Se você tem algum espírito que tem ódio de você ou quer se vingar de você, ele já vai ter ali a matriz onde ele pode atuar para que você desencarne, para que você, né, passe por outro interferir, lado. né?
interferir na sua vida de uma forma muito drástica, né? Então, é bom estar de olhos bem abertos, né? Não é à toa que a gente tem a legislação de trânsito aí nos impondo limites. Exatamente. E o índice é grande. Exatamente. E eu tenho uma notícia para dar. Nós já terminamos o programa. Eu já disse, vocês têm que pedir, botar aí no chat. Queremos mais tempo de programa. Porque está passando muito rápido. Quando a gente está na conversa, na empolgação, já deu a hora. Pois é. Tá vendo? Olha, a gente agradece muito a sua visita aqui, né, nesse sábado com a gente, nesse sábado de manhã. É uma maneira de começar o sábado diferente, né? Aqui, estudando um pouquinho, aprendendo, se esclarecendo. Nós agradecemos muito que vocês estejam aqui conosco e pedimos para dar o like, para se inscrever no canal. Nós temos também o Instagram, que é do GESP, né? Que lá você vai encontrar todas as informações sobre o GESP, o dia e o horário das nossas palestras, que são aos domingos, a partir das 5 horas da tarde. Tem o nosso endereço, tem o WhatsApp de contato para quem precisa e quer fazer tratamento. Então, por favor, né, curtam, né, nas redes sociais e nos acompanhem, né, nas lives, aqui no nosso estudo de todos os sábados. E muito obrigada, Janete, né, por mais um sábado aqui. Muito obrigada, Fábia, por mais um sábado pela manhã aqui, de estarmos juntas. Eu que agradeço a você, Juliana, agradeço a todos aqueles que nos acompanham. Compartilhem as palavras de Júlia, publiquem, compartilhem, né, para que a gente possa continuar nesse trabalho, nessa reflexão, e que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos nós. Uma boa semana, um bom sábado aí, começando bem com o pé direito, aprendendo aqui sobre espiritualidade. Que a gente possa ter esse momento mais e mais vezes, viu, Juliana? Alegria demais estar aqui com vocês. Muito bom estar com vocês, minhas amigas. Gente, um beijão, um bom sábado. Aproveitem seu fim de semana. Tchau.